Não há maneira de começar isto de forma light. Entre 1910 e 1945, o Japão ocupou a Península Coreana. Não vamos pensar em termos dos países atualmente existentes. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul só vieram a ser o que são muito mais tarde. Então, a partir de 1910, o Japão ocupou a Coreia, que na altura era a dinastia Joseon, que estava no poder. Portanto, era uma monarquia. A leitura japonesa de Joseon era Shōsen. Portanto, eles chamaram a essa província do Japão Shōsen. A província de Shōsen é a Coreia ocupada pelo Japão. É uma nova parte do Japão. E para todos os efeitos políticos e até pedagógicos e identitários, tanto os japoneses consideravam aquilo uma província do Japão, como os coreanos de lá, que apoiavam a ocupação japonesa, consideravam aquilo uma província do Japão. Agora, não vamos falar em termos simplistas. Mesmo naquela altura, na altura de Shōsen, houve coreanos a favor da ocupação japonesa e de se tornarem uma parte do Japão, e houve coreanos contra. Coreanos que achavam que a história deles tinha um determinado curso e devia seguir esse curso sem ocupação estrangeira. Sempre houve diferentes visões para a política no presente e no futuro de um país, e a questão da Coreia é bastante complicada. Mas vamos pôr em contexto. E porquê é que eu vos estou a falar da ocupação da Coreia estando em Higashi Ueno, ou seja, a zona de Higashi em Ueno? Esta rua parece uma rua japonesa perfeitamente normal, e se vocês andarem aqui, vocês vão ter um feeling estranho, particularmente se vocês tiverem formação em antropologia visual. É que esta zona, apesar de ser Ueno, Central Tokyo, é uma zona onde vocês apanham aqui e ali um feeling que é asiático, mas não é Japão. Continua tudo escrito em japonês, continua tudo aparentemente Tóquio, mas não é bem. E isso é porque, naquela altura, na altura de Joseon, alguns coreanos vieram para o Japão. Alguns imigraram à procura de melhores condições de vida, outros simplesmente foram trazidos à força. E as vagas de imigração dos coreanos para o Japão continuaram, tal como houve muitos japoneses que foram viver para a Coreia. Na altura, imediatamente a seguir à Segunda Guerra Mundial, a ocupação da Coreia também foi resolvida, ou seja, o Japão deixou de estar a ocupar a Coreia, pelo menos formalmente, apesar do processo ter sido complexo, a partir de 1945. Então, a seguir a isso, houve alguns coreanos que já cá estavam no Japão e que ficaram cá, e houve outros coreanos que, estando na Coreia, decidiram vir para o Japão. Provavelmente porque ainda apoiavam a ideia da ocupação japonesa, ou porque achavam que teriam melhores condições de vida vindo para um Japão que estava a conseguir dar a volta por cima da recuperação económica bastante mais rápido que a Coreia. Porque não se esqueçam que logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, a Coreia mergulhou num período de guerra civil tremendo, que veio a dar o resultado da divisão das Coreias. Então, os descendentes de coreanos, ou seja, os etnicamente coreanos, alguns com mais ou menos misturas, que estão aqui na zona de Higashi Ueno e que estão no Japão em geral, eles são de um país que já não existe, porque eles são da Coreia antes da divisão das duas Coreias. É tão interessante porque aqui no Japão, alguns desses coreanos passaram a apoiar a Coreia do Sul quando ela se formou, e alguns desses coreanos passaram a apoiar a Coreia do Norte quando ela se formou. E mais interessante ainda do ponto de vista antropológico é que isto não é uma correlação direta com o sítio de onde eles são. Alguns são de facto das zonas que hoje são a Coreia do Norte e apoiam o regime político da Coreia do Norte estando aqui no Japão, mas há outros que apoiam a Coreia do Norte e que nem sequer são descendentes de norte-coreanos. É bastante complicado, mas aqui no Japão existem de facto escolas primárias, escolas secundárias, colégios, empresas e uma grande comunidade de descendentes de coreanos, Joseon, que apoiam a Coreia do Norte. Estão aqui. Algumas das atividades económicas às quais eles se dedicam, para além de restaurantes e de pachinko, são atividades económicas que em nada dizem que eles são descendentes de coreanos, mas
aqui em Higashi Ueno há uma coisa muito especificamente coreana, que é restaurantes de carne grelhada. Isso mesmo. E eu vou mostrar-vos alguns que eu vi por aí. Recentemente saiu um vídeo de um canal do YouTube que portanto, eu nem sequer vou tirar o buzz desse canal, eu vou simplesmente citá-lo aqui na descrição. Vão lá ver, porque eu já tinha isto marcado, esta visita aqui, já era em falar a vocês, mas ainda assim eu vou-vos mostrar a minha visão sobre o assunto. Então, duas das atividades mais comuns para os coreanos que se estabeleceram aqui nesta zona de Higashi Ueno foram tudo o que tem a ver com massagens, spa, suplementos alimentares de ginseng e outras coisas que retemperam o corpo, dão energia, recuperam das dores, esse tipo de coisas que vêm da medicina tradicional chinesa e que os coreanos tinham mais conhecimento disso do que os japoneses, mas ao mesmo tempo os japoneses tinham receptividade a isso, era uma coisa que fazia sentido, sobretudo no contexto dos anos 50 e 60, em que os esforços de trabalhar muitas horas, dar muito de si à corporação, à empresa, era visto como sendo a atitude que o salaryman em formação, esse grupo social do salaryman devia fazer. Então as pessoas terem muitas dores no corpo ou passarem muito tempo sentados ou acumularem maleitas em resultado do excesso de trabalho era bem visto, mas ao mesmo tempo tinham que resolver esses problemas. Portanto, estas coisas de medicinas tradicionais chinesas via Coreia foi bem recebido aqui no Japão e os coreanos conseguiam ganhar a vida deles abrindo lojinhas disso, herbanárias disso e sítios de massagens. Lá está, muitas lojas aqui de produtos medicinais, de suplementos e de coisas assim para a saúde. Hoje em dia não há propriamente... Esta é uma cadeia de hotel muito boa, o MyStays já agora. Hoje em dia não há propriamente uma consciencialização e nem sequer um discurso de que isto era um bairro de coreanos. Aliás, os coreanos de terceira, quarta, quinta geração, etc. Aqui no Japão normalmente até nem são muito upfront, não são muito abertos sobre o facto de eles serem descendentes de coreanos. Os seus avós educaram-nos com o princípio de que eles deveriam ser cautelosos em relação a revelar a sua ascendência, porque podiam ser discriminados por isso. E, portanto, as pessoas tentaram viver de modo mais japonês possível. Ao mesmo tempo que em casa tinham a comida coreana e eventualmente adotavam hábitos culturais coreanos, ou a nível da religião, por exemplo. Então é uma questão identitária um pouco turbulenta aqui no Japão para esta comunidade. Mais uma vez reforço, porque o país de onde eles vieram originalmente, os seus antepassados, já nem existe. Outra coisa, outro negócio em que eles podiam estabelecer era o negócio da restauração. A comida das Coreias, que era naquela altura ainda só uma Coreia, também era apreciada pelos japoneses, pese embora coisas como o kimchi ou outros temperos mais fortes e com cheiros mais pungentes fossem vistos como não dignificantes para os japoneses. Deixem-me só mostrar-vos esta rua. Eu já vou fazer um close-up desta rua.
Mas para vos resumir, então, os coreanos tinham outra coisa que eles costumavam fazer na Coreia, que era churrasco, particularmente das entranhas dos animais. Então começaram a fazer aqui os restaurantes de churrasco de entranhas de animais, como fígado e outras coisas assim. E os temperos que eles colocavam nas carnes, particularmente nas entranhas, também eram temperos um bocadinho diferentes daqueles que os japoneses tinham, mas eram apreciados pelos japoneses. E quando começaram a misturar a esse tipo de grelhados de carne outras partes mais músculo, enfim, dos animais, e já não ser só entranhas, aí sim, esses churrasquinhos de pedacinhos muito pequeninos de carne que se ponham na grelha, que se fazem os temperos, elas ficam muito macias, muito suculentas, grelham muito rápido, desfazem-se na boca depois de estarem grelhadas. Então esse tipo de efeito de pegar num pedacinho de carne que foi muito bem marinada, pô-la a grelhar só, virar de um lado e do outro, é praticamente instantâneo, e comer logo a seguir, essa prática, esse hábito e sobretudo o facto do churrasco estar na mesa e tornar a sala quentinha e confortável, era uma coisa que era perfeita para o estilo de vida japonês, para as pessoas que naqueles anos em que havia um milagre económico do Japão, havia muita gente a trabalhar, muitas horas, a economia a crescer a um ritmo incrível, as pessoas a saírem do trabalho muito tarde, a irem a estes restaurantes, a sentirem-se aconchegadas, às vezes até a fazerem a coisa radical de comer ou de beber makgeolli, que é a bebida coreana, ou cerveja, enquanto acompanhavam este tipo de grelhados na hora em cima da mesa. Então isto caiu muito bem no estilo de vida do Japão e tornou-se muito popular. E como se tornou muito popular, e ao mesmo tempo que os coreanos estavam um bocado a decidir a fação que tomavam entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e como é que se apresentavam à sociedade japonesa, e se integravam ou não integravam, a maior parte deles nem sequer tem a cidadania japonesa, tem só residência permanente no Japão. Então, no meio de toda essa discussão, estes tipos de restaurantes ficaram conhecidos aqui no Japão como yakiniku, ou seja, literalmente carne grelhada, ou grelhador, carne no grelhador. Então esta ideia de grelhar carne na mesa e a carne estar previamente marinada, ser muito suculenta, fazer-se muito rápido na mesa, comer-se logo ali com uma série de acompanhamentos, muitos vegetais, algum arroz, sopa, acompanhado de makgeolli ou cerveja ou sake, entrou nos hábitos dos japoneses, e os japoneses vão-vos todos dizer que yakiniku é uma coisa muito japonesa, mas não é. Yakiniku foi inventada aqui em Higashi Ueno pelos descendentes dos coreanos que estavam a viver aqui e que estavam a trazer uma tradição alimentar da Coreia, porque era uma das poucas coisas que eles podiam fazer para ganhar dinheiro e para viver aqui de uma maneira sustentável. E este bairro ainda tem algumas casas assim, que ainda são daquela época e que estão no meio de Ueno. Esta cidade é um palimpsesto, portanto tem muitas histórias aqui misturadas umas com as outras. Há uma coisa que aquele outro vídeo que entretanto saiu no YouTube sobre este assunto não menciona, e que me parece que não é uma coincidência, é o facto de nós, ao lado de Higashi Ueno, termos uma zona que é conhecida como Kappabashi, e essa zona é a zona onde se vendem utensílios de cozinha, e os utensílios de cozinha estão exatamente ao pé da zona onde restaurantes de novas tipologias de comida que exigem novos utensílios de cozinha começaram a abrir, e foram uma explosão de popularidade durante o dito milagre económico do Japão. Então, não é que não existissem alguns artesãos, particularmente da área das lacas, da madeira, da cerâmica e também das redes ou dos produtos feitos com redes metálicas, existiam alguns artesãos desses mais ou menos ali perto da Kappabashi, mas a coisa não estava sistematizada. Então, ao mesmo tempo que começou o fenómeno yakiniku no Japão,
dos coreanos, começou o fenómeno kappabashi dos utensílios de cozinha e das coisas que têm que ser feitas de propósito daquela maneira para se poderem cozinhar as coisas daquela maneira. Não só a yakiniku, mas tudo o resto que são utensílios de cozinha. Então nós temos muito mais trabalhadores braçais, trabalhadores manuais, que são imigrantes de baixíssima renda, que precisam trabalhar, trabalham na área da cozinha, e temos uma rua dedicada à produção e venda desse tipo de utensílios. Mais tarde, a Kappabashi ficou famosa por coisas como miniaturas de comida em resina, e que são imitações perfeitas da comida e que todos os restaurantes do Japão usam e põem na montra, e é por isso que vocês podem chegar a um restaurante e, se não entenderam nada, do lado de fora tem normalmente uma montra com as miniaturas de comida iguais àquilo que eles servem lá dentro, e vocês podem escolher pelo aspecto. Mas isso vem mais tarde, porque até a tecnologia de modelar a resina dessa maneira foi inventada mais tarde. Então, eu vou mostrar-vos um bocadinho da Kappabashi também, porque eu acho que não é uma coincidência, não é uma coisa. Falando de comunidades humanas e estabelecimento de economias sinergéticas, faz sentido aqui nesta mesma zona. E se vocês quiserem fazer um roteiro que também inclui este entendimento aqui da história humana da cidade de Tóquio, acho que é interessante vocês verem. Então estou a chegar à rua, que hoje em dia é uma avenida que é conhecida como Kappabashi Dogo-gai, e que tem muitas lojas relacionadas com restauração e utensílios de cozinha. E os famosos grelhadores de mesa. Aliás, há um que tem literalmente aqui um desenho de yakiniku. Então a tecnologia de fazer grelhadores sem fumo e a aceitação desta maneira coreana de grelhar carne, e sobretudo a adoção de um nome, que é um nome de palavras em japonês, mas vocês virem, a maior parte dos pratos que são nativos do Japão não têm nomes tão literais. Yakiniku é carne grelhada, ou carne na grelha, como eu vos disse, mas a maior parte dos pratos japoneses criados por japoneses não têm nomes tão literais. Portanto, essa é uma pista de que este nome não foi originalmente criado por japoneses, mas sim pelos coreanos a viverem no Japão. A imagem de marca desta rua é a Kappa. Então é aqui, andando pela Kappabashi, que eu vos vou contar a história do ocaso dos restaurantes de yakiniku em Higashi Ueno. Portanto, não estejam à espera de chegar lá hoje em dia, àquela zona, e ver aquilo cheio de restaurantes de yakiniku super populares, cheios de gente com filas à porta, porque não é isso que vai acontecer. Então, em 1990 aconteceu aqui um desastre económico no Japão. E os hábitos de consumo dos japoneses e as práticas de consumo, aquilo em que as pessoas escolhiam gastar o dinheiro, e mesmo o código social associado a ir gastar dinheiro em certos contextos mudou tremendamente. Uma das coisas que mudou tremendamente foi o consumo de bens onerosos, de comer fora, jantar fora, de comer carnes vermelhas, esse tipo de coisas. Quando os salarymen deixaram de ir aos restaurantes de yakiniku Higashi Nihon, eles eventualmente não sobreviveram. E aquela zona já não é particularmente rica de oferta de restaurantes de yakiniku, mas embora tenham sobrevivido alguns, particularmente aqueles que estavam relacionados com a venda de álcool.
Também sobreviveram algumas casas de massagens, algumas lojas de remédios e produtos de medicina oriental tradicional, alguns spas, enfim, o feeling do sítio ainda está lá, vocês ainda vão senti-lo, mas já não é o que era antes de 1990. E depois de 1990 aconteceu outra coisa. É que a Coreia começou a ganhar speed nesta coisa da recuperação económica e começou a aparecer uma coisa chamada a Korean Wave. A Korean Wave é uma onda de popularidade da Coreia, uma espécie de estratégia de soft power inventada pela Coreia do Sul, tal como o Japão também tinha a sua própria estratégia de soft power similar, em que através de coisas como telenovelas, filmes, músicas e depois bandas e a invenção desse grande fenómeno que é o K-pop, a Coreia se tornaria amigável, apetecível, desejada, um produto de consumo cultural, uma espécie de versão pop da Coreia. Claro, Coreia do Sul. Então, essa Coreia do Sul, que não é o país de onde estas pessoas vieram ou os seus antepassados vieram, tem uma representação noutra parte da cidade de Tóquio e essa é que é considerada a Korean Town, que não é aqui em Higashi Ueno e que não tem nada a ver com Kappabashi ou os imigrantes ou a realidade dessa gente. Então, eu estou aqui numa rua que, apesar de que é Kappabashi, à beira da Kappabashi, que é uma rua que está a fazer um bocado de fronteira entre a zona de Ueno, onde estão esses descendentes de coreanos do período em que o Japão ocupou a Coreia. E esta rua Kappabashi está a fazer a fronteira entre essa zona e a zona de Asakusa. E Asakusa era já desde o período Edo, que é o período do século XVII até o século XIX no Japão. Já desde o período Edo, Asakusa era um sítio que era um entertainment district, porque tinha as oiran, tinha as suas próprias geishas e tinha, para além do Sensoji, que é o santuário da Asakusa, uma indústria muito desenvolvida acerca do entretenimento de luxo. E estes utensílios de cozinha aqui tanto serviam para essas casas de restauração e entretenimento do lado da Asakusa, como para os restaurantes de yakiniku e outros restaurantes coreanos do lado de Ueno, porque está um bocado na fronteira e separa um sítio de trabalhadores e de produção artesanal de um sítio de riqueza, luxo e mundo de fantasia e mundo de escapismo, que era a Asakusa. Então, nada aqui nesta zona é Korean Town. A dita Korean Town, cheia de pósteres de bandas de K-pop e de lojas de produtos de cosmética coreana e que faz todo um branding acerca da Coreia e que pode ser ou não ser etnograficamente, realmente, de estabelecimentos de coreanos, é numa parte completamente diferente de Tóquio. E a maior parte das pessoas, quando eu lhes falo de haver marcas da presença dos coreanos na cidade de Tóquio, fala dessa Korean Town e acha que esse é que é o sítio com a história da presença dos coreanos no Japão. Não é. Esse fenómeno é completamente novo e vem diretamente da Korean Wave moderna. Se quiserem um alojamento nesta zona de Ueno, sem gostar os olhos da cara, não sendo isto patrocinado, simplesmente porque eu estou a gostar do que estou a ver, existe este estabelecimento que se chama New Tohoku. Ou seja, Tohoku é uma região e chama-se New Tohoku. E o New Tohoku é uma casa que foi restaurada em 2015, portanto tem todos os confortos e salubridades de um estabelecimento moderno, pintado, limpo, higiênico, sem pelouros, sem nada. Recupera um edifício pré-existente, os quartos têm janela para a rua, mas tem zero ruído, é num sítio mesmo muito confortável a nível de não ter ruído na rua e vocês podem dormir. Tem casas de banho privadas, o sistema japonês da washlet normal. E tem quartos individuais, que é uma coisa rara, particularmente nos hotéis japoneses do centro das cidades. Então tem quartos individuais com, ainda mais raro, muito espaço de chão.
vocês têm muito espaço para terem malas grandes, porque os hotéis no centro de Tóquio normalmente não têm este espaço no chão para vocês poderem abrir a vossa mala e escolher as vossas coisas. Então também tem outros quartos de outra tipologia, mas um plus deste sítio é que tem vários quartos individuais e todos eles são muito espaçosos. Para mim, que isto também é o meu local de trabalho, tem uma grande secretária, como deve ser. Tem um mini frigorífico, jarro elétrico, secador, as coisas do costume, as utilidades do costume. Portanto, também é um bom sítio. Há quem prefira usar isto tipo, como é que se diz? Aquela coisa para se arranjarem. Estão a ver? O meu lado, muito pouco, maquilhagem, enfim, vanité, não sei. Se quiserem sim, secretária para trabalhar ou tomar refeições, se quiserem trazer comida para aqui também dá muito jeito. As portas são perfeitamente seguras, insonorizadas, têm serviço de lavandaria, ou seja, tem máquina de lavar e secar com moedinhas que vocês usam dentro do hotel e é super baratinha. Dá imenso jeito a nível de transportes. Vocês têm, obviamente, a grande estação do Ueno aqui perto, mas depois também têm algumas estações de metros. Está caminhável a Asakusa, a Skytree, como vocês viram. Então, é um estabelecimento a considerar. Muito importante, o preço deste quarto fica a menos de 50 € por noite, se vocês reservarem com antecedência. Portanto, deem uma espreitadela. Às vezes este tipo de estabelecimentos não vos pop-up nas pesquisas, porque são mais pequeninos, é de descendentes de coreanos, é da comunidade local, também estão a ajudar a economia local.